Certo. Gostaria de solicitar para vocês, então, sempre no início da reunião, escrever no chat o nome completo de todos vocês para ficar registrada a presença, tá? Porque a gente tem anotado a presença, mas aí só para garantir que a gente não esqueceu o nome de ninguém, sempre que entrar na reunião, já colocar ali no chat o nome completo. Aí fica registrado, fica salvo junto com o vídeo. Tá? Gostaria também de me desculpar aí com as pessoas que acabaram não ficando sabendo com antecedência da mudança do horário da reunião. Estava na pauta da última reunião, né, a gente discutiu, a gente acabou, como dos titulares, os únicos que não estavam eram o Arthur e a Fabiana. O Arthur, o Big, falou que, enfim, respondeu por ele, e a Fabiana a gente tinha ficado de consultar depois, então a gente ficou com duas opções. E como a Fabiana confirmou depois para mim que poderia nesse horário, na terça-feira de manhã, então a gente ficou certo esse horário. E foi uma falha nossa não ter avisado no grupo, não ter mandado e-mail para todo mundo informando dessa mudança de horário da reunião. Então, eu gostaria de pedir desculpas aí quem foi pego de surpresa ontem, de última hora, e ter que adaptar os horários. E, já pensando nisso, eu vou, em decorrência disso, né, esses erros também vêm para a gente aprender e a gente ir se adaptando. Eu vou solicitar, então, para Juliana e para Fabi, primeira e segunda secretárias, né, sempre assim que finalizar a nossa reunião, ou não precisa ser logo depois, mas no mesmo dia, colocá-la no grupo do WhatsApp a resolução, as, as decisões que foram tomadas, né? Para que as pessoas não fiquem esperando para ver o vídeo depois, ou para aguardar uma comunicação a respeito das decisões. Não precisa ser só coisa rápida, assim. Por exemplo, na semana passada a gente decidiu isso, colocar lá, ó, foi decidido a mudança do horário. E também eu gostaria de solicitar para a Juliana que quando for enviar o, a pauta para publicação, que a gente normalmente envia na quinta-feira anterior, né, já encaminhar também por e-mail para os membros do conselho, já a pauta, porque aí já consta também a data e horário da reunião, e todo mundo tem acesso a isso já com alguns dias de antecedência. Pode encaminhar por e-mail e também no grupo do WhatsApp dos conselheiros. Tá bom? Assim a gente evita que tenhamos surpresas como essa nas próximas reuniões. Obrigado, Ju. Bem, quiser começar a leitura então, Ju, pode começar. Se só a Adriana entrou depois, Adriana, eu solicitei para todo mundo agora nas reuniões, assim que entrar na reunião, de colocar no chat o nome completo, tá? Para ficar registrada a presença. Ah, tá bom, eu vou colocar. Obrigada. Obrigado. Pronto, Ju. Vamos lá, então. Conselho Municipal de Política Cultural, através do seu presidente, convoca os demais conselheiros para a 22ª reunião ordinária, que irá ocorrer no dia 13 de outubro de 2020, terça-feira, com início às 10 horas, através da plataforma Google Meet. Expediente. Item 1. Comunicações e justificativas de ausências dos conselheiros. Bem, eu não recebi nenhuma no e-mail do conselho. A Juliana já falou aí da Bárbara, né? Recebeu mais alguma coisa, Juliana? Não, somente mesmo que eu tenho aqui é a justificativa da Bárbara no dia de hoje. Legal. Lembrando, só retomar isso, a questão da justificativa de ausência para contagem das faltas, né? A quantidade de faltas que cada conselheiro pode ter, que está previsto lá no regimento interno, tem lá quais são os motivos que é considerado falta justificada, né? Para contagem, e que tem que ser enviado também por e-mail, né?
Só lembrando aí, para quem precisar faltar em alguma próxima reunião, sempre dá uma olhada lá se é caso de falta justificada e sempre enviar por e-mail essa justificativa. Pode seguir, Juliana. O próximo item, 2, aprovação da ata anterior. Certo, eu enviei, então, ontem para vocês a ata. Todo mundo chegou a ler. A gente já pode colocar em votação para aprovação. Bem, então, colocando aqui para aprovação, quem não aprova a ata, por favor, se manifeste. Bem, então ninguém se manifestando, ata aprovada por unanimidade. Pode seguir, Juliana. Item 3 do expediente, ciência de correspondência de documentos recebidos. Também não recebi nada. Você recebeu alguma coisa, Ju? Aqui também não. Ok. Próximo item. E o item 4 do expediente, comunicações gerais. Bem, eu vou começar falando, então, a respeito do andamento, de como está a questão das questões da Lei Aldir Blanc. A gente, acho que na última reunião, eu tinha falado que a gente tinha feito a inscrição na plataforma Mais Brasil, né? Eu fui lá na Secretaria da Fazenda, junto com o Big. A gente tinha feito a inscrição do plano de execução da Lei Aldir Blanc aqui em Valinhos, dentro das propostas, né, dentro das diretrizes que haviam sido aprovadas nas reuniões abertas que foram feitas com artistas, trabalhadores da arte e da cultura da cidade. A gente fez a inscrição, aquela inscrição ela poderia vir a ser mudada depois, era uma prévia, né, uma minuta, vamos dizer assim, e cerca de 13 dias depois, foi no dia 28 de setembro, foi feito, então, o repasse da verba para a conta aberta na plataforma Mais Brasil do município de Valinhos, no dia 28 de setembro. E, então, a partir daquela data, a gente teria aí 60 dias para fazer a destinação da verba. Destinação da verba não precisa ser necessariamente pagamento, mas a publicação de todas as normativas a respeito da utilização daquela verba. E logo na sequência, nós começamos a escrever, então, a regulamentação municipal e os editais e o chamamento referente ao inciso 2. Isso já foi escrito, estava faltando, na verdade, algumas pequenas informações, mas já no domingo da semana passada, foi dia 4 de outubro, eu enviei todos os textos para o Big. Na segunda-feira, ele já encaminhou para o técnico legislativo da prefeitura para fazer uma análise jurídica e também preparar o texto para publicação. A gente tinha expectativa de que já na semana passada, pelo menos a regulamentação, que é o que já estava com o texto completo, não faltava mais nenhuma informação, fosse já publicado, porém, ainda não foi. Então, nenhum dos textos ainda foi publicado. Como eu disse, então, tanto na chamada quanto nos editais, ainda tinha algumas informações que tinham ficado faltando, que eram informações complementares. Tudo que dependia de eu mandar para o Big, eu enviei ontem,
enviei algumas informações anteontem, algumas coisas ontem à noite, para que ele pudesse dar encaminhamento. Então, assim, tudo com relação aos textos, tudo que estava na minha mão enquanto presidente do conselho, eu já enviei para o BIG. Solicitei para ele também na semana passada a atualização de uma página no site da Prefeitura de Valinhos, onde vai ser publicada todas as informações a respeito da lei, né, enfim, ser publicado a regulamentação, ser publicado os editais, a chamada. Ele passou isso para o setor responsável lá da Prefeitura, na parte de comunicação, para eles criarem essa página, na verdade, fazer uma atualização de uma página que já existe, que fala dos cadastros, né? Essa página vai ser atualizada para falar a respeito de tudo, todas as questões, as informações a respeito da Lei Aldir Blanc. Mas eu conferi isso ontem também, ainda não foi atualizado. Então, os próximos passos agora estão na mão da Secretaria da Cultura e da Prefeitura Municipal fazer as coisas caminharem. Tem uma preocupação minha aí, que é com relação aos prazos, porque foi até explicando, porque na verdade os editais eu propus também que seja publicado como uma chamada pública, e não como um edital na modalidade concurso, como vinha sendo pensado anteriormente, porque os editais na modalidade concurso têm que seguir aí a Lei 8666, a Lei de Licitações, que prevê um prazo mínimo para inscrições de 45 dias. E se a gente fosse utilizar o prazo de inscrições de 45 dias, até fazer depois todo o processo de seleção e todo o processo de pagamento, né, toda a parte burocrática de pagamento, a gente não conseguiria fazer esse pagamento esse ano. Então, ao invés disso, o texto que eu escrevi foi no formato de um chamamento público também, não muda nada das diretrizes, mas a gente, nesse caso, teria um pouco de maleabilidade aí com relação ao prazo de inscrições, que vai ter que ser um pouco menor para dar tempo de fazer o pagamento. Então, na verdade, são 3 chamamentos públicos que vão ser abertos, um referente ao inciso 2, e 2 referentes ao inciso 3, né? Um deles com 3 módulos, um primeiro módulo para premiação dos artistas, da performance e obra artística, um segundo módulo dos projetos de workshop, de artesãos e técnicos, e o terceiro módulo para seleção dos produtores que vão produzir o festival. E a outra chamada vai ser o da premiação de projetos de preservação histórica e culturas identitárias. Tem, na verdade, uma coisa que ficou faltando, que é, na verdade, o primeiro ponto aqui da ordem do dia, que a gente vai chegar lá. Mas com relação a andamento, a gente está, então, assim. Está rolando no Congresso um projeto de emenda à Lei Aldir Blanc, apresentado pela deputada Jandira Fegali, para prorrogar o prazo de execução da Lei Aldir Blanc até 31 de dezembro de 2021. Quando saiu, até o Cláudio não está aqui hoje, mas o Cláudio tinha me mandado a informação, eu fui atrás para entender melhor o que era isso, mas, de qualquer forma, assim, a gente não teria mais como ficar esperando para ver se esse prazo seria estendido. Acho que a gente demorou um certo tempo aí por conta dessa opção de fazer as reuniões abertas, com maior participação, isso demanda um pouco mais de tempo. Alguns municípios que a proposta veio mais de forma vertical, né, que veio da secretaria fazendo a proposta, já conseguiram lançar os editais, já estão com inscrições abertas. Então, a gente, nesse processo, pela opção de fazer uma tentativa de fazer algo mais democrático, a gente acabou levando um pouco mais de tempo, então não tinha mais como ficar esperando para ver se vai ser aprovado uma lei que prorrogue o prazo de execução
para então lançar os editais, né? A gente espera que os nossos editais sejam lançados o mais rápido possível e aí a gente já executa isso. Se por acaso essa emenda for aprovada, a gente vê se é possível fazer alguma adaptação. Acho que de informativo a respeito da lei era isso. Bom, não tenho mais nenhum informativo. Alguém tem algum informativo para fazer? Bem, não tendo então mais nenhum informativo, a gente pode seguir para a ordem do dia. Antes de começar, eu gostaria de fazer uma observação. Na verdade, a ordem do dia saiu com 2 itens, mas não era para ter saído com os 2 itens. Fui eu que mandei errado para a Juliana. O item 2, na verdade, a gente já superou ele, né? E que era a respeito da proposta de revisão da lei. Mas eu gostaria de propor, então, ao acréscimo aí de mais um item na ordem do dia, que é com relação à indicação do vice-presidente do Conselho, já que o regimento interno que a gente aprovou lá, a mudança, prevê a figura do vice-presidente, que é indicado pelo presidente, e desde então a gente não foi feita essa indicação. Eu gostaria de propor, então, se ninguém tiver nada contra, a gente acrescentar essa ordem do dia. Se ninguém tiver nada contra, então, depois da gente passar pelas outras, a gente fala sobre isso. Ok. Então, Juliana, pode ir, por favor. Então, ordem do dia, item 1, aprovação de indicações para a Comissão de Trabalho e Fiscalização da Lei Aldir Blanc. Tá, com relação a esse item. A regulamentação da Lei Aldir Blanc prevê a criação de uma comissão de trabalho e fiscalização que vai ter as seguintes demandas. No chamamento com relação ao inciso 2, fazer a verificação de toda a documentação e a indicação, não seria bem uma seleção, né, porque são critérios bem objetivos, no caso, mas aí a indicação de quais são os espaços, empresas e coletivos que vão receber o subsídio do inciso 2, e o valor que cada um vai receber, e também, talvez, se necessário, fazer a negociação da proposta de contrapartida. Essa é uma das tarefas que essa comissão vai ter. A outra tarefa, com relação aos editais, né, aos outros chamamentos, que é fazer a análise prévia de inscrição, se foi tudo escrito de forma correta, se os documentos obrigatórios que eles têm que apresentar foram apresentados, enfim, ver se eles seguiram as regras dos editais. Não vão fazer a seleção vai ter uma comissão específica para fazer, mas essa comissão vai fazer uma análise prévia para ver se a documentação está tudo ok, se essas inscrições podem ir para avaliação. E uma terceira tarefa vai ser a criação da prestação de contas, que vai ser apresentado para o Tribunal de Contas da União. Vai ter o regulamento prevê uma prestação de contas prévia só para o município, né, não para o Tribunal de Contas da União, mas para fechar esse ano, já que a gente vai ter possivelmente mudança de mandato, né, desse ano para o ano que vem, talvez seja um outro secretário da Cultura. Então, uma prestação de contas prévia, agora no final desse ano, até o dia 20 de dezembro, e depois, no ano que vem, fazer a prestação de contas, preparar tudo para apresentar para o Tribunal de Contas da União. Então, são essas tarefas que essa comissão vai ter. E essa comissão é formada pelo secretário da Cultura, pelo presidente do Conselho, então, eu e o Big,
um representante da Secretaria da Jurídica, esqueci o nome exato agora da Secretaria, mas do Jurídico da Prefeitura, um representante da Secretaria da Fazenda, e mais dois representantes da sociedade civil indicados pelo Conselho. Eu perguntei na semana passada lá no grupo se algum de vocês teria possibilidade de participar. O Marcos Parodi já é uma pessoa que se colocou à disposição desde o início de ajudar, ele vai abrir mão de participar, porque tem esse detalhe, quem for participar dessa comissão não vai poder requerer verba nem do inciso 2, nem do inciso 3 da Lei Aldir Blanc. O Marcos Parodi abriu mão de participar, então, para poder fazer parte dessa comissão, e a gente precisa indicar mais uma pessoa para fazer parte dessa comissão. Perguntei também no grupo, na comissão de trabalho lá que vinha trabalhando no desenvolvimento da regulamentação da Lei Aldir Blanc, se alguém tinha disponibilidade também. Infelizmente não consegui. Fiz alguns contatos diretamente com algumas pessoas que talvez pudessem ter essa disponibilidade de participar, mas eu não consegui ninguém que estivesse nem disponível para poder participar por conta dos seus trabalhos. Enfim, a gente sabe que a vida está voltando aí num normal, entre aspas, porque na verdade está um normal muito mais corrido do que era. E também porque muitas dessas pessoas não querem abrir mão de participar dos editais. A minha ideia era trazer aqui já a indicação de 2 nomes, para a gente poder só aprovar nessa reunião, mas eu não consegui. E aí eu gostaria de colocar isso em discussão, para saber como que a gente pode chegar, então, mas nesse outro nome, né, além do Marcos Parodi, que a gente possa indicar para fazer parte dessa comissão. Fabiana perguntou se eu estou travando para todo mundo ou só para ela. Para mim está normal. Para mim está normal. Normal. Ô, Fábio, e essa pessoa tem que ser conselheiro? Não pode ser fora do conselho? Não precisa ser conselheiro. Pode ser qualquer pessoa, não pode ser servidor público. Ah, entendi. Então, no caso, se a minha filha se disponibilizar a participar, ela pode? Pode, ela trabalha da cultura, né? Sim, ela trabalha aqui na escola comigo e ela é baterista. Sim, então ela pode, se ela se disponibilizar. Ah, legal. Então, eu vou falar com ela. E as reuniões para esse grupo estão sendo online também? Elas serão online, ainda não foi nem publicado, o grupo não existe, né? A gente precisa fazer essa indicação, as secretarias também fazerem as indicações deles, eu já tinha pedido para o Big verificar com as secretarias também essas indicações para ser publicado, e aí sim eles começarem a fazer essas reuniões, enfim, definir o método de trabalho, mas eu acredito que seja tudo online. Ah, legal. Então, eu acho que a gente vai poder contar com ela. Vou falar com ela daqui a pouco. Tá. Seria possível você já bater um papo com ela agora, porque a gente já aprovaria aqui na reunião? Ou, sim, ela tá lá na frente na secretaria da escola, eu tô indo lá, então, falar com ela, tá bom? Tá bom, a gente aguarda o seu retorno. Tá. Fábio. Diga, Juliana. Aproveitando a saída da Dileuza até lá para conversar, só um parênteses. O Big fez um contato aqui comigo, o que eu falei, né? Eu não tenho conhecimento da agenda dele por causa que a Bárbara é secretária, mas ele está de férias essa semana. Então, por isso que ele não está participando da reunião. Mas pediu para dizer aqui, né, na reunião, que hoje será publicado o decreto de regulamentação da Lei Aldir Blanc. Pediu para fazer essa gentileza, mandou um abraço a todos. Perfeito. Então, o decreto sai hoje, os outros textos, chamadas, vamos ver se consegue que saia até sexta, pelo menos. Isso, acredito que sim.
Então é isso, ele está de férias essa semana, é por isso que ele não está online aqui na reunião conosco. Beleza. Obrigado, Juliana. Nada. Fábio, uma perguntinha. Diga, Marcos. A gente vai receber alguma orientação, né? Como fazer essa fiscalização, porque não tem um tipo de qualificação aí, que tem até o pessoal do jurídico aí que vai participar, eles devem entender mais em termos de papelada, né? Seria mais a gente conferir as documentações, alguma coisa, mas com orientação de vocês, né? Sim, lógico. Tudo aquilo, acho que assim, eu já participei de vários processos desse tipo, eu posso passar mais ou menos como vai ser o fluxo, mas assim, a parte da documentação, principalmente, a gente vai ter esse suporte do jurídico e da Secretaria da Fazenda para saber o que é possível aceitar, o que não é. Então nós teremos reuniões específicas para isso aí, né? Sim. Então tá bom. Fábio, aproveitando aí o momento, eu tenho uma dúvida com relação ao inciso 3, né, dos workshops. Os professores estão enquadrados nesse técnicos e, enfim, esqueci o outro, da área da cultura. E artesãos? E artesãos, isso. Depende se os professores trabalham na área técnica ou se trabalham realmente na área artística. Se eles se são da área artística, eles vão participar lá do primeiro módulo, né? De performance ou obra artística. Na parte do workshop, aí é o trabalho mais técnico mesmo, que é o trabalho que está por trás ali, né? Então, técnico de som, de luz, editor de vídeo, editor de áudio, curador, tudo isso que está por trás ali para fazer a produção acontecer, né? Tá certo, obrigada. E aí, Dileuza? Não tô ouvindo? Alô, estão me ouvindo? Tô. Não, você não tá ouvindo eles? Eles estão te ouvindo. Mas eu não estou. Tenta de novo. Aí, agora você vai. Alô, estão me ouvindo? Oi, estou. Você ainda não tá ouvindo eles? Não. Eu estou ouvindo vocês, mas a Paula está aqui do meu lado e ela aceitou participar, tá bom? Tá, então, Paula, vocês não estão me ouvindo. Oi, gente, tudo bem? Prazer. Oi, prazer estar ouvindo a gente. Tô, agora a gente está. Que legal. Bom que você topou participar. A gente vai fazer a indicação pelo conselho, então a gente vai colocar, na verdade, a gente vai definir aqui em votação a indicação sua e do Marcos Parodi para compor a comissão. Só explicando para você, então, não sei se sua mãe já te adiantou, mas as tarefas aí que essa comissão será com relação, não sei se você tem acompanhado também as coisas referentes à Lei Aldir Blanc, mas, assim, com relação ao inciso 2 da Lei Aldir Blanc, o subsídio dos espaços, é fazer a verificação da documentação dos espaços que vão requerer o subsídio e a indicação, então, é a publicação de todos os espaços que vão receber e o valor que eles vão receber. Com relação ao inciso 3, aos editais, é fazer uma avaliação prévia da documentação dos editais, não vai fazer avaliação artística, porque vai ter uma comissão específica para isso, mas é verificar se foi preenchido o formulário de forma correta, se apresentou todas as documentações, está tudo ok, e preparar a prestação de contas. Vai ter uma prestação de contas prévia, que vai ser feita em dezembro, e depois, no ano que vem, até abril, fazer a prestação de contas para apresentar para o Tribunal de Contas da União. E aí, então,
fazem parte, são membros dessa comissão, o secretário da Cultura, eu, enquanto presidente do Conselho, um representante da Secretaria de Assuntos Jurídicos, um representante da Secretaria da Fazenda, e aí são mais 2 representantes da sociedade civil indicados pelo Conselho. E aí, então, a gente vai... As pessoas que se dispuseram a participar são você e o Marcos Parodi, que é conselheiro aqui também. Ok? Beleza, então, legal. Aí eu fico aguardando mais informação, vocês vão passando tudo certinho. Qualquer coisa, a minha mãe passa o meu WhatsApp para você também. Tá bom. No chat eu podia deixar registrado o nome completo dela. Eu vou escrever aqui no chat. Tá. Paula Maria André. Tá bom. Muito obrigado, Paulo. Se sua mãe puder voltar agora para a reunião. Bom. Eu que agradeço, viu? Eu vou lá chamar ela que ela vai atender. Ah, tá. Obrigado. Aproveito que enquanto retorna, teve pessoas que entraram depois na reunião. Eu solicitei para que agora, a partir dessa reunião aqui, sempre que entrarem nas reuniões, fazerem o registro aqui no chat, colocando o nome completo, porque o chat fica salvo depois, para a gente ter só registrada a presença na reunião, tá? Esperar só a Dileuza voltar e a gente coloca em votação. Tá ouvindo a gente, Dileuza? Tá. Bem, então... Sim, tudo certo. Desculpa aqui, a escola está aberta. Minha filha estava no atendimento, ela saiu, chegou a gente, tive que atender ela. Mas deu tudo certo com ela? Deu tudo certo. A gente vai colocar aqui, então, em votação, as indicações da Paula e do Marcos Parodi, como, então, as indicações do Conselho, como representantes da sociedade civil. Aberta a votação, então, quem tem alguma coisa contra essas 2 indicações, ou alguma dessas indicações, por favor, se manifeste. Bem, então, ninguém tendo nada contra, considerado aprovado por unanimidade. Juliana, próximo ponto. O próximo que consta aqui é aquela proposta de revisão. Certo. Que você falou que não era, na verdade, para ter inserido nessa, né? Sim, mas eu vou aproveitar e fazer um comunicado a respeito disso, então. Tá, então deixa eu ler ele. O segundo item da ordem do dia está como proposta de revisão da Lei 5.275, de 2016, que institui o Conselho Municipal de Política Cultural e o Fundo Municipal de Desenvolvimento Cultural. Certo. Só informando, então, que o texto completo de como ficará a lei, eu já organizei ele, mas para dar andamento, para a gente passar isso para a prefeitura e depois a aprovação na Câmara, eu preciso reformatar ele de uma maneira diferente. E eu ainda não tive tempo de fazer isso, porque eu estava escrevendo os textos da Lei Aldir Blanc. E eu pretendo fazer isso essa semana, já que os textos da Aldir Blanc eu consegui finalizar tudo ontem à noite, porque, na verdade, como é uma proposta de alteração da lei, não basta só a gente enviar a lei completa. Tem que escrever quais são as alterações. Então, vai ter que ser lá
proposta de emenda da lei tal, e aí, assim, tal artigo passa a vigorar com tal texto, com tal, com tal texto. O outro artigo X passa a vigorar com tal texto. Então, precisa ser formatado desse jeito. E eu vou fazer isso essa semana, por isso que ainda não tramitou na Secretaria da Cultura, e aí, consequentemente, também não chegou na Câmara. Então, só dar esse aviso. E assim que eu encaminhar para frente, eu coloco lá também no grupo do WhatsApp a informação de que isso caminhou. Certo? Bem, então, Juliana, não sei se anotou aí a respeito do último ponto que eu tinha proposto. Não, o último item que você falou, não, para inserir. Certo. Não tem problema. Achei que ficou gravado. Sim. É o acréscimo da indicação do vice-presidente do CMPC, indicado pelo presidente, é isso? Isso. Obrigado, Fabi. Então, eu tenho tido uma grande demanda de tarefas com relação às atividades do Conselho, principalmente por conta da Lei Aldir Blanc. Várias reuniões, às vezes tenho dado entrevistas, tenho participado de eventos para fora também, falando sobre a experiência daqui de Valinhos, treinamentos, tem alguns treinamentos que têm sido organizados por algumas associações e que convidam eu, enquanto presidente do Conselho de Valinhos, para participar. Então, tem tido uma demanda muito grande, além da parte de escrita e tal. E eu gostaria de contar com a ajuda, então, aí, de um vice-presidente que pudesse também dividir algumas das tarefas comigo, porque eu também tenho minhas outras atividades para fazer, que eu tenho negligenciado um pouco, mas que eu preciso retomar. Então, como a gente aprovou aí o regimento com o novo regimento com a figura do vice-presidente, eu gostaria de fazer essa indicação. Só que eu não cheguei a conversar com ninguém anteriormente sobre isso. Eu gostaria de que alguma pessoa que tivesse interesse, tivesse um pouco de disponibilidade de ajudar nesse sentido, se colocasse à disposição, né? Porque eu não queria que também fosse uma escolha que não passasse por uma conversa nossa aqui. Então, gostaria de saber se alguém de vocês tem esse interesse, essa disposição para atuar aí comigo como vice-presidente. O regimento interno não prevê nenhuma atividade específica, né, do vice-presidente, só aquela de substituir o presidente na sua falta, né? Então, em alguma reunião que o presidente não estiver, tocar a reunião. Mas aí também eu gostaria um pouco dessa, eventualmente, uma ajuda no desenvolvimento de algumas atividades. Também não deve ser muita coisa, né? Porque eu acho que agora a maior parte das coisas a gente já conseguiu dar encaminhamento. Então, eu gostaria de saber se alguém se coloca à disposição. O Fábio, só uma pergunta. Se alguém aqui se interessar, como que fica o cargo de quem está, né, o cargo que está ocupando agora? Não, os cargos que estão agora, que nem você e a Juliana, não poderiam assumir a, a vice-presidência, porque vocês já estão com cargo, a não ser que a gente vai ter que fazer, porque o segundo secretário, que no caso é você, seria a Juliana que indica, né? E teria que ser feita uma indicação também do segundo secretário. E constar depois essas alterações que foram feitas na ata. Mas, de qualquer forma, aí teria que depois ter indicação do segundo secretário. Não, sim, entendi. Não, é que eu não pensei só né, pensei nos outros também, mas aí você já, né, porque já ocupa
representante, alguém aqui já é representante de algum, como que eu posso dizer, de alguma coisa artística, né? Faz alguma representação. Como que ficaria essa representação? Porque tem casos que a gente não tem o suplente, né? Então, minha dúvida era só essa. Mas, com relação a isso não muda nada, assim. Continua a representação, enfim, se não tem o suplente, não interfere em nada. Vamos lá, meus queridos. Ninguém aí para me dar essa força, essa ajuda? Será que a gente vai ter que continuar sem vice-presidente mesmo? É importante até a gente ter um vice-presidente, porque para ir acompanhando como é que se dá o desenvolvimento desse trabalho, né, da diretoria, porque a gente não sabe ano que vem se a Juliana vai continuar aqui conosco, ano que vem, em junho, acaba o mandato dos representantes da sociedade civil, eu não posso ser reeleito, então com certeza eu não estarei mais no conselho a partir de julho do ano que vem. Então é bom que pelo menos que mais alguém acompanhe esse processo para ter esse conhecimento de como se dá tudo isso. Fábio, eu não tenho essa intenção de a vice-presidência, mesmo porque eu não me sinto preparada para isso. Mas eu me coloco à disposição a te ajudar no que você precisar. Que uma coisa que você acha que eu posso fazer, eu estou à disposição para te ajudar, tá bom? Tá bom, Fabi, muito obrigado. Quanto a essa questão de se sentir preparado, bem, eu também nunca tinha assumido uma posição dessa. Eu acho que vai assim, um pouco de botar a cara e de estar disposto a aprender também. Não é nada também tão complexo. E, enfim, até é bom que uma primeira experiência seja como vice, né? E não como presidente. Porque aí vai aprendendo, tendo suporte. Tudo. Mas, Fábio, se você já tem uma indicação, a gente gostaria de ouvir, sim. E como a Fabi falou, eu também me coloco à disposição, mas eu acho muito burocrática, tem que entender muito de leis. Você já fez direito na faculdade, não foi? Então você já entende mais de lei do que a gente, né? Mas eu sei que se precisar de alguma ajuda, pode contar comigo. Mas se já tem uma pessoa para indicar, a gente gostaria de ouvir, sim. Bem, não adianta eu indicar e a pessoa me falar que eu não quero, não posso. Né? Por isso que eu queria saber se alguém tem essa disponibilidade. Eu acho que todo mundo aqui teria condições de participar. Acho que se fosse para eu indicar uma pessoa, eu teria que ter conversado com ela antes. Né? Não foi o caso. Mas talvez se a gente não conseguir escolher um aqui, talvez eu faça uma conversa particular com alguma pessoa para ver se eu convenço alguém a assumir esse posto. E aí, na próxima reunião eu faço a indicação.
Bem, então eu acho que vamos ter que ficar assim, né? Então, na próxima reunião, eu trago já, a gente coloca esse item novamente na pauta e eu já trago aí, então, a indicação da pessoa. Ok? Beleza. Bem, não tinha mais nenhum item de pauta. Gostaria de saber se alguém tem alguma informação, lembrou de alguma coisa, gostaria de fazer alguma pergunta. O Fábio, eu queria só pedir uma ajuda para vocês. Lá nas redes sociais da ACAV, a gente tem um projeto aí para tentar angariar fundos para reformar um espaço que nós conseguimos lá no São Bento e fazer um espaço cultural para a comunidade lá. A gente está fazendo, vai ser ainda uma vaquinha online para conseguirmos um valor para fazer o piso lá do local, e a gente está em processo de reforma, então estamos entrando em contato com alguns empresários do setor, tanto aqui de Valinhos quanto de outras cidades. Já conseguimos uma boa doação de um pessoal de Sumaré. Eles arcaram com mais de 30 itens da nossa lista, né, de materiais, e aí a gente ainda precisa de algumas coisinhas para começar a reforma. Quem vai fazer a reforma é a comunidade, é o pessoal da comunidade lá do São Bento. Então, eu queria pedir para vocês compartilhar aí nas redes sociais a nossa empreitada aí, para que a gente consiga maior visibilidade e, quem sabe, uma ajuda maior aqui do município, tá bom? Eu agradeço vocês, se vocês puderem fazer isso. Qual que é o nome da rede, Fabi? No Facebook é a CAV, Associação Cultural e Artística de Valinhos, e no Instagram, acho que também, @CAV. Eu vou colocar aqui no chat para vocês, tá bom? Ok, pode contar com minha ajuda, Fabiana. Eu agradeço, viu? Agradeço. Toda ajuda vai ser muito importante para a gente, para que a gente consiga levar um pouco de arte e cultura lá para o pessoal de São Bento, que fica tão longe daqui, né, da cidade. Eles demandam de dinheiro, tempo, tudo para conseguir trazer as crianças aqui para fazer alguma coisa, né? Então, eu agradeço. Qualquer ajuda é muito bem-vinda, viu? Eu coloquei aqui no chat o link para o Facebook da ACAV. Obrigada, viu? Então, não deixem de segui-la. Obrigada. Mais alguma coisa, pessoal? Bem, então a gente encerra a reunião por aqui. Muito obrigado a presença de todos e todas. E até a próxima, então, mês que vem. Certo. Bom dia. Bom dia para vocês. Obrigada, bom dia, pessoal. Bom dia. Até, bom dia, obrigada.